Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante e que tem me deixado muito feliz ao longo destes dias. Mesmo nestes dias de pandemia da Covid-19, e eu acredito que até devido a isto, a esta enorme crise, o que eu tenho observado é a importância da filosofia no nosso dia a dia. Sempre que eu troco de canais na televisão, não são poucas as vezes em que eu vejo filósofos sendo entrevistados, dando palestras, comentando sobre os assuntos do nosso cotidiano. Eu felicito muito a estes meus colegas de profissão e antes disso eu quero bater um papo com vocês, diferenciando aquilo que eu chamo de filosofia de filosofias. Então, primeiramente, eu vou trocar uma ideia com vocês, o que, a meu ver, não é filosofia. Aquelas ditas brincadeiras, quando afirmam o seguinte: a filosofia de botequim, isto não é filosofia. Às vezes, muitas brincadeiras, muitas máximas que se pretendem filosóficas, mas elas são muito superficiais, são, até para quem fez filosofia como eu, chegam a ser assim risíveis, não é? Isto não é filosofia. Filosofia é uma reflexão ponderada, crítica, uma reflexão acerca de valores, de sentimentos, através da razão. Razão. Friso esta palavrinha. Dizer também o que não é filosofia. Não é filosofia estes livrinhos de autoajuda que trazem umas máximas rasas, superficiais, como: quando o indivíduo deseja enormemente algo, todo o universo conspira a seu favor. Sinto muito dizer, isto não é filosofia. Isto é técnicas de autoajuda que, na verdade, ajudam apenas aos seus autores que ganham rios de dinheiro. Então, eu quero fazer esta diferenciação e não, assim, acreditar que eu seja o bambambam pelo fato de ter feito filosofia, não é isto. Uma vez também que eu acredito que a filosofia praticada na cátedra, ou seja, na universidade, entre os muros da universidade por si só, elas não trazem respostas satisfatórias para o filósofo e também na contribuição que o filósofo, que o pensador deva dar à sociedade, não é? Então daí o início da minha discussão, afirmando da minha alegria quando importantes meios de comunicação dão a importância à filosofia, convidando filósofos para analisarem o nosso cotidiano. Eu mesmo tenho sido convidado para algumas entrevistas, para algumas lives. Confesso que não sou muito habitué destas lives, tenho focado mais as publicações neste canal, no YouTube, mas eu observo com muita satisfação esta importância porque a filosofia, ela tem sim respostas claras e objetivas para as nossas crises da nossa contemporaneidade. Eu quero citar aqui um pensamento que me guia há 22 anos. Eu ouvi este pensamento há 22 anos de uma professora
de Metodologia Científica na UFSJ, a Shirley Dow, que falou o seguinte: muitos estão mergulhados na profundidade da superfície. E o que eu interpretei desta frase? Que realmente a gente observa algo muito raso, algo assim muito sem profundidade nas questões levantadas, não é? Pelas pessoas ao longo do tempo. Muitas pessoas opinam sem ter conhecimento de causa dos fatos. Muitas pessoas são intolerantes com as outras porque não têm educação, no sentido que eu afirmo que educação é você ter o conceito de respeitar o outro, a opinião do outro. Então tudo isto para mim demanda uma falta de filosofia, não é? A filosofia racional, objetiva, que faz com que a gente interprete fatos do nosso cotidiano à luz da razão, da objetividade e principalmente com equilíbrio. Então este vídeo é ao mesmo tempo para parabenizar aos veículos de comunicação, aos editores que têm convidado filósofos para as suas pautas. Isso é muito importante, não é? Sendo a televisão principalmente um canal de acesso, né, de massa, isso é muito importante. E eu quero dizer a todos, né, que me convidam para entrevistas ou para fazer lives, como eu afirmei há pouco, eu não sou muito habitué de lives, não é? Eu convido vocês a pesquisarem na fonte. Eu gostaria que lessem as minhas ideias, lessem os meus pensamentos através dos meus livros. É o www.marcelopereirarodrigues.com.br. Lá vocês terão a possibilidade de adquirirem os livros pelo PagSeguro, pelo PayPal, com entregas no Brasil inteiro. Uma excelente quinta a todas e a todos com bastante filosofia e bom senso.